Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1 em diante, até o versículo 6, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Repita assim comigo: ofensas e pecados. Antes de nós continuarmos, olha aqui para mim. Todas as vezes que nós permitimos que as flechas da amargura, do ressentimento, da falta de perdão entrem nos nossos corações, nós experimentamos morte. E todas as vezes que nós viciamos a nossa alma na prática do pecado, nós experimentamos morte. E Ele então tem contato com essas áreas caídas da nossa existência, do nosso ser, para nos vivificar, ou seja, para trazer novamente vida a essas áreas caídas, que foram afetadas pelas experiências destrutivas da vida. E aí o texto continua: em que no outro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e nos pensamentos. Repita assim comigo: pensamentos e desejos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aquilo que talvez escatologicamente você acha que vai acontecer um dia, na ressurreição dos mortos, quando nós formos glorificados, aquilo que talvez você pense que vai acontecer somente daqui a algum tempo, de você governar com Cristo, estando com Ele assentado em lugares de governo celeste, de governo divino, em Cristo, você já pode ressuscitar, experimentar de uma nova vida, experimentar de uma nova experiência no viver, e mais do que isso, terá autoridade e poder para caminhar, se movimentar e funcionar debaixo da unção que foi liberada sobre a sua vida. Ele fez isso por mim e por você, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça e pelo seu amor. Coisas tão simples e pouco valorizadas e treinadas pelo nosso coração. Tome o seu lugar, esteja à vontade, e já sentando eu quero que você abra comigo um texto que vai nos mostrar como acontece esse processo. Repita assim comigo: esse processo. E eu quero que você abra comigo em João 11, a partir do versículo 1, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. João 11 é um dos textos que os teólogos ensinam que é a vida que gera a morte, ou seja, a partir do momento que Lázaro foi ressurreto pelo poder de Jesus, começa-se então uma perseguição efetiva da parte dos religiosos de Caifás para que Jesus fosse morto. Então alguns dizem que é a vida que gera a morte, porque foi a partir dessa ressurreição que Jesus começou a ser perseguido cabalmente. E mais do que isso, assim como Maria, ela derrama unguento sobre os pés de Jesus e seca com os seus cabelos, e Jesus declara que ela está embalsamando ou preparando o seu corpo para o momento da morte. Aqui também Jesus está estabelecendo um ato profético, didático, pedagógico, para nos ensinar aquilo que Ele faria com toda a humanidade, que é isso que está descrito por Paulo nas cartas de Efésios capítulo 2, que Ele iria nos ressuscitar com Ele, amém? E o texto nos diz assim: estava porém enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria, irmã de Marta.
E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com seu unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que aqui está o enfermo a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade, ela não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho seja justificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E disse-lhes os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e tornas tu para lá? E Jesus respondeu: não há 11 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque quem vê a luz desse mundo? Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte, eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. E disse, porém, Tomé, chamado Dídimo, com discípulos: vamos também, para que nós morramos juntamente com ele. E chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que ele estava na sepultura. Ora, Betânia estava à distância de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. E ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro e disse. Maria, porém, ficou em casa sentada. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E Marta disse: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? E disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá, chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e consolavam que Maria apressadamente se levantara e saía, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para lá chorar. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito no espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. E disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos dos cegos, fazer também que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta nela. E disse Jesus: tirai a pedra. E Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás tu a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra onde o sepulcro, onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças eu te dou, porque haveis me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o agora e deixai-o ir. Até aqui. Sabe que uma das primeiras coisas que me chama a atenção nesse texto é o fato de que Jesus permite que Lázaro morra para que a glória de Deus se manifeste. Então a primeira lição que eu começo a extrair, a primeira reflexão que eu começo a fazer
nesse texto, nessa grandiosidade de revelação que o Senhor nos presenteia hoje, é que aquilo que nós achamos que de alguma maneira vai nos matar ou vai nos trazer morte, é justamente aquilo que vai glorificar o nome de Deus. As áreas da nossa vida que já estão em desesperança, em descrença, onde nós já perdemos a fé, esses lugares que não foram visitados ainda, pela ousadia que vem do céu para serem transformados, esses lugares que nós muitas vezes clamamos, suplicamos, angustiados, aflitos, com clamor de dores na nossa alma, são as áreas em que o Senhor tem prazer em tocar e transformar num grande testemunho que vai glorificar o seu nome, transformando isso numa grande lição. Então, quando nós perdemos as esperanças, é importante saber que Ele tem interesse em fazer com que isso seja uma área de transformação ou de mudança na nossa existência. Deus tem me falado sobre duas palavras recentemente. Uma delas se chama erudição e a outra se chama poder. Quando nós falamos de erudição, nós falamos da construção das palavras que podem curar e ressuscitar a nossa alma e o nosso espírito. Quantos me acompanham? E quando nós falamos de poder, nós falamos de uma unção sobrenatural que foi delegada a partir de Cristo sobre cada um de nós que somos cristãos, que somos filhos de Deus, herdeiros das promessas, que faz com que nós venhamos a nos movimentar no sobrenatural, amém? Então, quando nós lemos um texto desse, é importante nós termos duas realidades: a erudição, que vai fazer com que áreas mortas da nossa existência, elas voltem a viver, e o poder, que faz com que você chegue num determinado velório, coloque a mão sobre aquela pessoa que está morta e ordene que na autoridade do nome de Jesus, ela torne a vida e ressuscite. Ambas as coisas são possíveis para aquele que crê e aquele que caminha no sobrenatural de Deus, amém? Talvez ressuscitar Lázaro tenha sido muito importante, mas ressuscitar a fé de todas aquelas outras pessoas que estavam descrentes de que aquilo poderia acontecer foi algo muito mais milagroso. E às vezes a nossa cabeça está funcionando numa determinada direção quando Deus quer fazer outras coisas. E sabe, quando eu começo a ler, eu começo a perceber a primeira situação que nós precisamos lidar na nossa vida, para que nós não venhamos a experimentar a morte, é o fato de conseguir lidar com o tempo. Repita assim comigo: tempo. Como os cristãos, eles tropeçam no relógio. Como nós temos dificuldade de lidar com os tempos de Deus. Queremos que os milagres, que os prodígios, que as maravilhas aconteçam no nosso tempo, de acordo com o nosso cronômetro. Nós estabelecemos regras para Deus e queremos que Ele venha viver aquilo que nós idealizamos. Nós não sabemos como esperar, nós não sabemos como lidar com o tempo em que Deus está trabalhando ou agindo, sem que nós venhamos a ver. Jesus estava a quilômetros de distância do lugar em que havia ocorrido a morte de Lázaro. Portanto, elas não tinham ciência, eles não podiam entender aquilo que Jesus estava tramando. Ou seja, existia um agir invisível de Deus por detrás, como pano de fundo, como bastidores dessa história, costurando o milagre. E muitas vezes nós estamos como Marta ou como Maria, afoitos, preocupados, ansiosos, desesperados, fazendo coisas na força do nosso braço, agindo segundo o nosso querer, querendo idealizar as coisas de acordo com a nossa vontade, adoecendo os nossos sentimentos, adoecendo mentalmente e fisicamente, por conta da nossa obstinação, porque nós queremos que Deus trabalhe a nosso favor, enquanto o Senhor está fazendo coisas sem que nós venhamos a perceber. Quantos estão comigo? E eu começo a ver que nós temos uma dificuldade de lidar com o tempo.
Jesus ficou ainda 2 dias, mesmo sabendo que Lázaro estava enfermo e que ele iria morrer. Jesus tinha presciência daquilo que iria acontecer, porque o seu nome seria glorificado a partir desse desastre. Agora, como nós temos dificuldade de esperar, como nós adoecemos o nosso coração, a nossa mente, como nós temos dificuldade de lidar com o fator tempo, o quanto nós somos ansiosos. E eu gosto muito de lembrar desse texto, quando Moisés ele recebeu revelações intensas da parte de Deus, e a Bíblia nos conta em Êxodo capítulo 6, que ele não pôde revelar isso ao povo que estava saindo do Egito por 2 razões. Porque eles tinham uma mentalidade escrava, ou seja, a mentalidade era terrena, era humanista, era uma mentalidade viciada nas coisas desse mundo, e principalmente, a Bíblia diz, pela ânsia de espírito. Aqui eu entendo que ansiedade não é um problema simplesmente da alma, é um problema que bloqueia e que trava o seu relacionamento com o céu. Porque nós queremos fazer as coisas diferente do tempo que Deus as estabelece. O Senhor está promovendo coisas na eternidade a nosso respeito, e nós não queremos desenvolver, nós queremos simplesmente crescer. Queremos que as coisas apareçam de pronto, que elas aconteçam logo. Nós queremos que elas aconteçam para o já. Nós somos imediatistas em relação aos milagres, mas nós não queremos desenvolver um processo de jornada ou de caminhada ao lado de Deus, onde Ele vai nos ensinar coisas nesse processo em que nós estamos caminhando ao seu lado. Mas os processos lentos, infelizmente, eles matam. Repita assim comigo: processos lentos podem matar. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 13, Provérbios não tem capítulo, Provérbios 13, verso 12, que esperar adoece o coração. Quando aquela promessa que Deus fez para você, ela demora muito para acontecer, a sua fé vai esmorecendo, você vai se desmotivando, você vai deixando de crer, as suas convicções se perdem, as palavras são esquecidas, elas começam a se transformar em lembranças empoeiradas, e nós vamos criando um plano paralelo ao plano de Deus, porque nós não conseguimos esperar o Senhor fazer os milagres. E aí, quando Jesus chega nas nossas vidas, há um ambiente de cobrança. Por que você não faz, Senhor? Por que eu estou perdido e confuso sem respostas? O Senhor poderia ter evitado isso. Por que eu tive que passar por essa circunstância? Por que eu tive que ser submetido a esse processo? Quais são as suas razões de deixar que eu tenha vivido tantas coisas que me prejudicaram? Existiu uma cobrança aqui. Então Jesus ele começa a enfrentar a tensão entre os judeus, Jesus começa a enfrentar uma tensão com aquela grande multidão, as irmãs de Lázaro, que eram suas amigas pessoais, Marta e Maria, também com cobrança, os próprios discípulos com uma espiritualidade muito rasa, sem entender o agir de Jesus, fazendo questionamentos bobos, Jesus tendo aquela paciência para tentar esclarecer e resolver os problemas, porque eles estavam no processo, e como Jesus era paciente para esperar que eles estivessem prontos para entender determinadas coisas. Enfim, quando o Senhor não chega no nosso momento, no nosso tempo que nós estabelecemos, parece que a desordem ela se gera na nossa vida, há um processo de caos, há um ambiente de hostilidade, os relacionamentos começam a ficar adoecidos, você começa a ficar desesperançoso, você começa a estar sob pressão, começa a se cobrar e cobrar a Deus, e não entende como o Senhor está trabalhando. Isso acontece comigo, isso acontece com você, esse é o processo que acontece com cada um de nós. E eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, e eu quero que você leia alguns capítulos, alguns versículos desse capítulo que a gente acabou de ler, e diz assim: depois disso,
disse os seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, e então nós vamos ter com ele. Repita assim comigo: nós precisamos buscar a mente de Cristo. O nosso pensamento, a nossa alma, ela não pode pensar de uma maneira natural, de uma maneira humana, de uma maneira racional, de uma maneira terrena. Nós não podemos ter um funcionamento cerebral que venha nos adoecer. A nossa mentalidade precisa alcançar a mente de Cristo. Como o Senhor está vendo determinadas situações, como o Senhor pensa de determinadas circunstâncias, o que o Senhor está promovendo na eternidade. Isso só acontece por meio da fé, quando nós descansamos nele. Então nós atingimos o mesmo padrão mental que Jesus, porque ele começa a transferir para nós a sabedoria que vem do alto. Muitas vezes nós queremos resolver os nossos problemas com conhecimento que é gerado na terra, e nós não vamos conseguir solução para os nossos problemas, para os nossos conflitos, porque somente com a sabedoria que vem do alto nós vamos conseguir todas as respostas que nós precisamos para resolver os conflitos internos e externos. Vamos conseguir administrar as situações do dia a dia, porque o Senhor estará soprando aos nossos ouvidos e falando ao nosso coração como Ele quer que nós venhamos nos comportar em determinadas situações. Há uma forma de proceder em cada experiência, há uma reação àquilo que o céu está provocando, há uma maneira de nós respondermos o convite de Deus nas nossas vidas todos os dias. Mas aqui Jesus revela uma senha, uma chave para nós entendermos esse contexto. Ele diz o seguinte: que aquele que anda durante o dia não tropeça, e aquele que anda durante a noite, esse sim vai cair. Ele está falando que durante a noite, durante as trevas, você vai encontrar a morte, mas se você estiver caminhando sob a luz, durante o dia, sob a iluminação da palavra, você vai entender que vai receber a vida eterna. Quantos me acompanham nisso? Jesus, na verdade, Ele está trazendo a revelação que depois é parafraseada por 1 João 1,7, que diz que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão com o seu corpo, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Então o primeiro passo é o caminhar na luz, como Jesus está na luz, caminharmos durante o dia. E aí então nós vamos ter os nossos relacionamentos restaurados, a nossa vida restaurada a cada dia, nesse processo de glória em glória, nesse processo em que o Senhor ilumina o nosso caminho, em que traz com a sua lâmpada a luz sobre as trevas. Isso vai nos purificando dos pecados, das transgressões, das iniquidades que nos apartam dele, porque nós vamos nos aproximando cada vez mais dele. Quanto mais nós nos aproximamos, mais limpos nós vamos sendo. É um processo de aprimoramento. Repita assim comigo: quem caminha na luz não tropeça. Jesus aqui, ele iria lidar com níveis profundos de trevas, ele iria lidar com o próprio espírito da morte, ele estaria mostrando o seu poder sobre a morte, e ele estava ensinando que ele, como luz do mundo, a luz que brilhou sobre as trevas, poderia nos ensinar a ter uma vida mais iluminada. E não entenda essa frase como uma frase de autoajuda clichê,
Quando eu falo de uma vida iluminada, eu falo de uma vida de revelação, eu falo de uma vida de entendimento, eu falo de uma vida de consciência, eu falo de uma vida de alinhamento, eu falo de uma vida bíblica, eu falo de uma vida de intimidade, em que a glória emana a partir de nós. Quando Ele ilumina a nossa consciência e nós começamos a substituir os nossos princípios ultrapassados do mundo por valores que dão base para o reino. Quando Ele começa a iluminar o meu coração e aquelas amarguras, a falta de perdão, o medo, a inveja, a competição, aqueles sentimentos tão destrutivos, eles começam a ser limpos e Ele começa a substituir por bons sentimentos, boas emoções, pelo fruto do Espírito. Quando eu começo a iluminar a minha caminhada e eu começo a ver propósito e sentido na minha vida, eu começo a ser mais assertivo nas minhas escolhas e nas minhas decisões. Quando Ele começa a iluminar os meus relacionamentos, então todos os meus vínculos, sejam ministeriais, sejam profissionais, sejam familiares, sejam no campo da afetividade, eles começam a ser restaurados e curados. Quantos me acompanham nisso? Essa é a luz do Senhor que brilha em nós, que nos faz brilhar sobre as trevas de uma maneira iluminada. Tudo aquilo que nós falamos ilumina, quando nós olhamos ilumina, quando nós nos expressamos ilumina, quando nós abraçamos ilumina, porque a luz em nós, porque nós não escolhemos caminhar durante a noite, nós escolhemos caminhar durante o dia. E quem escolhe viver nas trevas, esses vivem de quedas, porque há razões para a nossa morte emocional, sentimental e espiritual, porque a Bíblia mesmo relata que há pecados que são para a morte. Então é inevitável que existem áreas da nossa vida que ainda não foram iluminadas, e nós estamos tendo que todos os dias lidar com a morte, morte de sonhos, morte de projetos, morte de motivação, morte de produtividade, morte de frutificação, por conta de que nós não permitimos que o Senhor vivifique essas áreas da nossa vida, e gradativamente nós estamos morrendo de dentro para fora, porque são áreas que estão dentro das cavernas, escondidas com a pedra, já estão jazendo por 4 dias, estão fedendo, estão cheirando mal, e nós não deixamos Jesus ter contato com essas áreas de morte da nossa existência. Nós escolhemos esconder em lugares frios e escuros essas áreas que o Senhor ainda não tocou, do que permitir que a luz dele chegue. E essas áreas de trevas, nós achamos que elas estão muito bem escondidinhas, só que o cadáver vai cheirando mal, e infelizmente isso vai tocando todas as outras áreas da nossa existência. Aquilo que nós achamos que podemos controlar, aquilo que nós achamos que podemos dominar, são áreas de descontrole, de desequilíbrio, que estão cheirando mal, que estão apodrecendo e não estão sendo tratadas, e isso está afetando a nossa existência, isso está afetando as outras áreas da nossa vida, porque nós não estamos permitindo que o Senhor ressuscite, que o Senhor vivifique. Por isso que muitos de nós não estamos conseguindo enxergar sentido à vida. Nós aconselhamos todos os dias cristãos que têm contato com a palavra, que participam ativamente da obra de Deus, que fazem parte de uma denominação, de uma instituição evangélica, que têm acesso à palavra de Deus a todo momento, seja pelo rádio, TV, internet, pessoas que estão ouvindo canções que falam ao seu coração, sendo ministradas por pregações poderosas, mas mesmo assim não conseguem enxergar mudança e transformação na sua vida, não conseguem ver sentido, estão vivendo crises existenciais, por conta de estarem perdidas no propósito. Propósitos nascem com Deus, propósitos morrem quando nós não cuidamos, quando nós não permitimos que o Senhor tenha a habilidade de tocá-los. Mas propósitos, glórias a Deus por isso, pela misericórdia e pelo amor de Deus, também podem ressuscitar. Talvez nós tenhamos muitos propósitos que morreram, porque a vida nos mata também. Repita assim comigo: a vida mata. Parece um paradoxo,
mas muitas vezes nós não sabemos lidar com as situações contrárias da vida. Quando elas batem na nossa porta, nós ficamos desesperados e sem resposta, e nós não conseguimos aguardar o agir de Deus. Então é importante você entender que nós passamos por mortes enquanto nós vivemos, porque a nossa vida é feita de ciclos, há tempos e tempos. Então num determinado tempo, há um tempo de frutificação, de produtividade, mas há um tempo que você não vai semear, e que talvez você não vá colher, e que a árvore está vazia de frutos, e você precisa entender esses tempos, e nós não conseguimos lidar com esse luto. Quando nós temos que enterrar um sonho, quando nós temos que matar a carne, quando nós temos que abrir mão de desejos, quando nós temos que abnegar as nossas vontades, tudo isso são mortes sucessivas que nós recebemos durante o percurso da nossa vida. São os ciclos de morrer e de nascer. É muito interessante que Gênesis 8, hoje eu e a Josi estávamos tendo um tempo de comentar sobre a palavra de Deus, e nós estávamos nos ministrando sobre isso, que nós achamos que temos 4 estações: a primavera, o verão e o outono e o inverno. Entretanto, Gênesis 8 diz que existe primavera, verão, sementeira e colheita, e então depois outono e inverno. São 6. Então há tempo que você não vai colher, são momentos de plantio, e nós não sabemos lidar com essas sensações de morte enquanto nós vivemos. Talvez isso esteja acontecendo porque nós ainda estamos abraçados aos traumas, porque nós não passamos por um processo de cura, em que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Eu não gosto de usar a palavra defeito, porque o que tem defeito é produto. Nós temos áreas a serem desenvolvidas pelo Espírito Santo. São áreas que Ele sensivelmente vai tocando e vai reconstruindo, vai saneando a partir da nossa relação com o céu. Ele vai ministrando ao nosso coração. Mas se nós não resolvemos esses links, essas ligaduras, lá de trás, com a dor, com a vergonha, com o medo, com o passado, nós não estamos liberados para viver o novo de Deus. Nós não estamos liberados para conseguir vivificar, porque essas áreas de trauma estão em estado de putrefação, num lugar frio e num lugar escuro das nossas existências. Muitas vezes são pecados que nunca foram confessados, vergonhas que nunca foram vomitadas, áreas de debilidade que nunca foram tratadas, porque nós temos medo ou vergonha de expor as razões interiores de nós estarmos vivendo assim, os nossos medos já pautados nas nossas experiências frustrantes, porque nós tentamos tantas vezes e nós não conseguimos, que hoje se transformou numa área de morte, numa área de desesperança, e eu não tento mais, porque eu já tentei tantas vezes que agora eu prefiro desistir e não continuar mais acreditando que é possível. Isso vai gerando situações mal resolvidas no meu coração, isso me amarra e me prende. Nós vivemos muitas vezes como cristãos com uma mentalidade lesionada, não renovada, não restaurada, por conta das nossas experiências que não foram tratadas. Porque a vida, ela tem os seus encantos, mas ela também tem os seus horrores. É lindo quando nós vimos os nossos filhos sorrirem. É lindo quando nós vimos os nossos filhos brincarem, mas é terrível quando nós perdemos os filhos. Existe luto, existe dor, existe perda. É muito importante quando nós conquistamos algo que nós desejamos muito e lutamos e trabalhamos, e agora aquilo tem uma sensação de mérito, de vitória, mas de repente Deus tira das nossas mãos, ou algo acontece, porque essa é a finitude da vida, e o nosso coração estava mais naquilo do que em Deus, e infelizmente nós nos desequilibramos, e por isso nós caminhamos durante a noite. E às vezes alguém nos mata, porque nós deixamos essas pessoas nos matarem,
com palavras, com atitudes, com abusos, com invasões. Quando nós somos crianças e podemos nos defender, tudo bem, mas quando isso se repete na vida adulta é porque nós não estamos respeitando aquilo que o Senhor colocou dentro do nosso coração. Eu não estou fazendo uma apologia a você deixar de ser humilde e quebrantado, mas eu estou incentivando você a não aceitar qualquer coisa que a vida impõe. Você ter uma mentalidade proativa diante da morte, de não se conformar com determinadas áreas de luto, de se tornar insatisfeito com essas coisas que hoje só estão te trazendo dor, porque você continua vinculado, você continua amarrado, atado, e muitas vezes nós mesmos nos matamos, por conta dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, das nossas experiências, nós vamos nos matando. E eu não quero entrar nessa questão teológica, mas eu quero pensar com você sobre isso. Tem situações que não nos matam, mas não nos deixam mais viver, só existir. Repita assim comigo: às vezes eu não vivo, eu só existo. E isso é complicado demais, porque existir não coube a você. Você nasceu e foi lhe dado o direito de existir. Agora, o que você vai fazer com essa existência em Deus é uma outra razão. Que sentido você tem dado à sua vida? Que propósito você tem dado para essa existência? Isso é efetivamente viver. Será que não foi por isso que talvez os discípulos pensaram, e foi o que Jesus tentou dizer, dizendo que Lázaro estava morto mesmo, aliás, estava dormindo mesmo que ele estivesse morto? Muitas vezes nós estamos como zumbis. Nós apenas existimos, mas não vivemos mais. E aí é um período de morte, de sepultamento, de ressurreição e de um novo ciclo. Repita assim comigo: um novo ciclo. E aí o texto continua dizendo assim: disse pois Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. E chegando pois Jesus, achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Repita assim comigo: 4 dias. Você está me acompanhando? Faz um sinal com a mão assim. É o frio ou eu estou sozinho? Me ajuda, por favor. Repita assim comigo: 4 dias. É importante você pensar que o número 4, biblicamente, ele representa um tempo de mudança de ciclo. A terra, ela tem 4 estações, ela tem 4 elementos básicos, ela tem 4 pontos cardeais. E quando você vai para a visão de Ezequiel acerca da eternidade, você percebe que os ciclos, eles eram 4 rodas como elipses. Existiam 4 seres viventes, cada um deles tinham 4 lados. Você sabe o que isso significa? A fusão ou a conexão profética entre o céu e a terra. As ressurreições da nossa vida acontecem a cada novo ciclo, quando o céu e a terra se beijam, quando a terra se deixa ser curada pelo céu, e o céu tem liberdade de ministrar os seus valores sobre a terra. Quando esse 4, ele acaba sendo simultâneo, quando ele acaba sendo sinérgico, algo sobrenatural acontece. E aí nós vamos para o segundo ponto. Isso acontece quando Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios. 15 é a casa profética do descanso. A arca ficava 15 côvados para fora d'água,
para representar o cuidado de Deus. Eu não falo aqui de um descanso de parasita, eu não falo aqui de um descanso de ócio, eu não falo aqui de um descanso de paralisia, mas eu falo de você ter serenidade na sua alma, para conseguir lidar com o mover de Deus na sua vida, que não acontece no seu tempo, mas no tempo adequado os milagres virão, e as ressurreições acontecerão, porque os novos ciclos, eles irão iniciar. Não perca a esperança. Entenda que o texto continua dizendo que muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão, e ouvindo pois Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Olha qual é a diferença de Marta e Maria aqui. Marta estava desequilibrada, estava desesperada, estava almática, estava afoita. E aí o texto continua dizendo: disse pois Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E Jesus lhe disse: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Repita assim comigo: Deus está curando a minha trajetória de vida. Deus, Ele pretende lidar com o nosso passado, Ele pretende lidar com o nosso presente, e Ele pretende lidar com o nosso futuro. Olha a resposta que Marta dá. Marta, ela representa o nosso apego às questões desse mundo, ao relógio, ao cronômetro, ao calendário, às nossas crenças limitantes, que tem que ser do nosso jeito para Deus fazer o milagre. Não, Ele pode nos surpreender e quebrar esses paradigmas na nossa mente que impedem uma fé sobrenatural de se manifestar. Por conta das mazelas da nossa alma, nós não estamos usufruindo plenamente de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Estamos vivendo de uma maneira limitante, não estamos usufruindo das verdades de Deus, porque os nossos valores ainda são terrenos, as nossas perspectivas, elas ainda são pequenas, nós ainda estamos apegados ao nosso tempo de vivência, e nós não estamos acessando os tempos de Deus. Repita assim comigo: meu espírito, ele precisa acessar o tempo de Deus. Isso precisa ser claro para nós. Jesus disse: eu vou falar claramente com vocês. Lázaro está morto. Deus nos dá destino. Jesus tem palavras claras. Ele é luz. Ele não quer que nós venhamos a caminhar em confusão, em perturbação. Ele quer dar destino claro, clareza de propósito, assertividade. Agora é interessante que ela diz: se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Passado, áreas de desesperança, coisas erradas que aconteceram lá atrás, e nós temos medo que elas aconteçam de novo, e por isso nós não tentamos outra vez, nós não experimentamos de novo, porque já sofremos tanto, já nos frustramos tanto, já machucamos tanto a nossa alma, já ferimos tanto e agredimos tanto o nosso coração, que agora nós não temos mais vontade de tentar. Senhor, agora não tem mais jeito. Se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse participado daquela época na minha vida, e me dado socorro naquela época, talvez hoje eu tivesse diferente. Mas hoje, Senhor, essa área da minha vida está enterrada e sepultada. Eu não tenho mais vontade de trazer a vida. Quantas áreas estão assim? O presente, que é a consciência do agora, do hoje. Sabe que até tem livros, eu ainda não li, mas eu ouvi alguns comentários que estão ensinando as pessoas o poder da presença. O poder da presença não é você estar presente no horário correto, isso é caráter. O poder da presença é você estar presente. Muitos de vocês estão aqui, mas já estão pensando nos problemas de amanhã. Não estão presentes, estão fisicamente, mas não estão aqui, porque nós não vivemos o tempo agora. Se há uma certeza de que um dia nós vamos morrer e a vida é eterna, esse é o ápice da vida, e um dia vai acontecer com cada um de nós. Então se eu estou caminhando para esse lugar,
para a vida eterna, eu tenho que entender que cada dia é importante para que eu construa o propósito de Deus, para que eu fundamente aquilo que precisa ser construído dentro de mim, para a conclusão daquilo que o Senhor idealizou como propósito para a minha vida. E aí ela diz: o Senhor há de ressuscitar no último dia, ou seja, ela tem previsões prontas para o futuro, mas ela não sabe a opinião de Jesus. Nós já fizemos muitas previsões para nós mesmos, trabalhamos as nossas metas, trabalhamos os nossos objetivos, trabalhamos os nossos destinos, o nosso propósito, construímos uma planilha de datas dentro de um calendário sobre o que nós vamos fazer, como nós vamos desenvolver, como nós vamos proceder. Eu não estou dizendo que você não tenha que trabalhar com planejamento, faça isso, mas desde que esse planejamento seja fruto de revelação, que seja o Senhor que tenha compartilhado com você, que seja uma diretiva do céu, que seja uma inspiração do Espírito Santo. E aí vamos continuar o texto dizendo: Jesus disse-lhes: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? E disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ou seja, ela começa a entender o presente. Peraí, vamos conversar. Para de viver da dor do passado, para de ficar fazendo metas bobas para o futuro. Todas essas coisas elas vão acontecer porque eu vou cuidar disso, mas vamos conversar agora, o que temos para hoje. Qual é o lugar que eu tenho na sua vida? Quem eu sou para você? Que soluções eu posso te trazer? Quais são as respostas que eu posso te oferecer? Anda, me dá uma resposta. Ele provoca ela. E aí ela diz que ele é Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Uma revelação da pessoa de Cristo. E Jesus, ele então tira essa mulher de uma fé e de um ambiente natural, e aí coloca os pés dela num ambiente sobrenatural. O que ela tinha antes? Um irmão morto, um sepulcro fedendo, um desespero na alma, o caos, um ambiente de destruição. E de repente o Senhor diz: olha para mim, não olha mais para você, olha o que eu tenho para você, olha para o meu coração, para quem eu sou, aquilo que eu posso fazer para transformar a sua jornada, a sua caminhada. E aí eu vou te tirar desse plano e eu vou te colocar para um lugar mais excelente, onde você vai começar a pensar como eu penso e caminhar como eu quero que você caminhe. Ele tira ela dessas amarras, ele a toma pela mão e a convida para acessar lugares nele. Ele tira ela do campo das impossibilidades e coloca num campo de ela entender que a única solução é Jesus. E aí disso partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Maria estava onde? No mesmo lugar que ela estava quando ouvia Jesus ministrar as suas verdades, contar das suas parábolas, compartilhar da sua sabedoria, no lugar onde ela se assentava, esperando o mestre chegar. Esse é o lugar que nós precisamos estar, no lugar de sempre, com uma expectativa certa de que ele virá, demore o tempo que for. Maria estava sentada na casa esperando Jesus. Isso mostra uma convicção, isso mostra uma expectativa real pelo milagre. E quando alguém a chama, não é para qualquer coisa, porque ela não sairia dali por qualquer motivo. Ela sai e se levanta e vai ao encontro dele. Ela sabia quem ela estava esperando para transformar a sua vida, pois Jesus ainda não havia chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saía, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Ou seja, as pessoas vão ter ideias sobre a sua movimentação e o seu funcionamento. As pessoas vão achar que você vai ter outras direções, outras escolhas, outras saídas.
enquanto você vai esperar com um coração diferenciado. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Qual é a diferença de Marta e de Maria, se elas disseram a mesma coisa? A posição do coração e o nível de quebrantamento, a expressão de vida demonstra que Maria estava no lugar diferenciado ao lugar de Marta, porque Jesus, pois, quando viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito no espírito e perturbou-se e disse: onde o puseste? E disseram: Senhor, vem e vê. O que vai mover o coração de Deus em favor das nossas mortes é quando nós temos o coração correto, a entrega correta. Isso vai mobilizar o céu a nosso favor. Quantos estão comigo nisso? Isso faz com que o coração do Senhor, ele se perturbe, ele se mova no espírito, e ele queira ir exatamente no lugar onde nós estamos experimentando morte. Maria, ela diz as mesmas palavras da Marta ao encontrar Jesus, mas num lugar diferente, com atitudes diferentes, expressões diferentes. Eu pergunto para você essa noite: qual é a maneira que você está lidando com as áreas mortas da sua vida? Será que você está provocando o milagre, ou será que você está apenas lamentando a perda? Será que nós estamos lidando com isso no campo emocional, ou nós estamos construindo algo no espírito? E a Bíblia diz que Jesus chorou. E as próximas recomendações de Jesus são claras. Ele diz: tirai a pedra. Você já ouviu falar dessa expressão? Sabe por que você já ouviu falar dessa expressão? Por que Jesus manda tirar a pedra? Porque nós temos o hábito de dizer: eu já coloquei uma pedra em cima disso, para mim está resolvido. Não está. Você apenas passou por cima, mas não enfrentou. Isso não está tratado. Porque se você colocou uma pedra, entenda que você colocou uma pedra sobre um sepulcro, um lugar de morte, que cheira mal. Muitas vezes nós queremos prender as áreas vergonhosas da nossa vida, e nós não queremos mexer nesses lugares, e nós não queremos aceitar que elas estão mortas, mas nós também não queremos enfrentar o mau cheiro. A gente prefere que fique assim: Senhor, já faz 4 dias, vamos deixar do jeito que está, ninguém mexe nisso, já tem uma pedra em cima disso. Jesus não precisa ter acesso. E aí Jesus começa a dar ordens em favor da vida. Repita assim comigo: Jesus sempre nos dá ordem em favor da vida. Ele começa a mobilizar pessoas para o milagre. Um tira a pedra, ele chama o defunto para fora, ele chama os outros que estavam ali para que tirem as ataduras. Isso me faz pensar numa vida de iniciativa para voltar a viver. Será que nós estamos nos comprometendo com as outras pessoas que também querem ser vivificadas? Porque isso é uma ação coletiva, não é uma ação isolada. Nós nos prendemos nas nossas vergonhas, nos nossos pecados, nos nossos medos, e não pedimos ajuda. E nós achamos que podemos viver assim, isolados, solitários, sozinhos, sem abrir o coração, sem falar das nossas dores, das nossas fraquezas, sem tirar a pedra. Enquanto Jesus quer que esse trabalho seja coletivo. Jesus, Ele está esperando por nós. Nós somos responsáveis por mover o improvável. Jesus disse: olha, ressuscitar é comigo, mas outras coisas que vão acontecer nesse ambiente são de responsabilidade coletiva, é com vocês, junto comigo. Nós já estamos terminando. Jesus disse: eu não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças eu te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. Você já ouviu falar sobre o que quer dizer o nome Lázaro? Significa Deus socorreu. Deus vem ao nosso encontro para socorrer as áreas de morte e trazer vida novamente, para expulsar os espíritos de
morbidez, de letargia, de apodrecimento, de escuridão, de frieza, que estão se alimentando da nossa vida. Aqui eu vejo que nós não estamos mais precisando somente de uma influência da unção, nós estamos precisando de uma intervenção divina. Nós precisamos reconhecer: Senhor, eu estou morto, eu estou vivendo num lugar em que eu deveria ter vida e vida com abundância, mas eu estou experimentando morte. Essa área da minha existência está morta, eu não consigo experimentar vida. Por favor, intervenha, venha me socorrer. Preciso ouvir a tua voz. E aí, sabe o que eu entendo com isso? Por que Jesus chama Lázaro? Porque Ele sempre vai nos tratar com a nossa verdadeira identidade. Ele vai nos chamar pelo nome que Ele nos deu. Isso vai nos levar a ter uma postura de responsabilidade. Não a nossa aparência, mas Ele vai chamar pela nossa essência. Não pelo que a gente faz, mas Ele vai chamar pelo que nós somos. E a Bíblia diz que o defunto saiu. Ou seja, nós precisamos escolher sair dessa posição de morte, porque todos os dias o Senhor tem nos chamado pelo nome, para nós sairmos dessa condição e começarmos a experimentar uma novidade de vida, uma nova vida, novas perspectivas, uma nova ótica, um novo jeito de nós nos movimentarmos, de nós funcionarmos. Mas nós ainda estamos com as mãos e com os pés ligados por faixas, ou seja, nós estamos impedidos de nos movimentar, por conta de nós estarmos com as ataduras da morte, as ataduras da frieza, as ataduras da podridão, as ataduras do pecado, do engano, as ataduras das trevas, que ainda estão envolvendo o nosso espírito. E assim, quebrantados como nós estamos, e com o rosto envolto em lenço, a Bíblia diz que o rosto de Lázaro estava envolvido com um lençol. O rosto fala de uma expressão para o mundo. Quando você sorri de verdade. A sua expressão, ela está condizente à luz que existe no seu coração. Você comunica as verdades do reino, você conversa a partir da unção que o Senhor te deu. E aí há uma ordem aqui: desligai-o, ou seja, desatai-o e deixai-o ir. Para nós irmos, nós primeiramente precisamos ser desatados. Há muitas pessoas que querem fazer muitas coisas, mas ainda não foram desatadas. É incrível que Efésios capítulo 4 diz que quando Jesus, Ele trouxe cativo o cativeiro, depois de fazer isso, Ele distribuiu dons aos homens. Porque primeiro o Senhor prepara um processo de libertação de cativeiros, de desatar as nossas amarraduras e ligaduras, para depois então nos levantar para fazer algo para Ele. O problema é que nós queremos fazer ainda estando atados. Por que a nossa movimentação não rompe? Porque nós estamos amarrados. Por que o nosso funcionamento não flui? Porque nós estamos atados. Porque nós preferimos viver assim do que pedir ajuda. E aí nós precisamos ser liberados para viver o propósito. Deixai-o ir. Precisamos ir. Mas como nós iremos se nós ainda estamos presos nas sepulturas da nossa alma, nos sarcófagos da nossa existência, nos lugares frios, sombrios? Fique de pé comigo. O Senhor quer ressuscitar propósitos nessa noite. Ressuscitar áreas caídas da sua vida. Ressuscitar a sua vida. E Ele hoje está te chamando pelo seu nome, para que você saia desse lugar de morte e você venha receber a sua vida. Então eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui. Nós queremos orar com você. Talvez você esteja experimentando morte na sua vida sentimental,
na sua vida profissional, no seu ministério, você esteja experimentando morte, na sua família, no seu casamento, talvez você não lembre mais nem do que é alegria. Faz quanto tempo que você não ri com vontade? Não é porque deu errado uma vez que vai continuar sendo sempre isso. O Senhor está conectando terra e céu para um novo tempo. Céu e terra para um novo tempo. Céu e terra para um novo tempo. Você pode repetir isso comigo? Céu e terra para um novo tempo. As suas expectativas podem ter acabado, a sua fé parece ser pouca, a sua esperança pode parecer ser muito pequena. Você talvez busque dentro de você recursos interiores para tentar lidar com essas circunstâncias, essas situações, e você não encontra. Mas é assim mesmo, é de fora para dentro. A única coisa que você tem que fazer é sintonizar os seus ouvidos para ouvir a voz dele quando ele te chama, e ele vai te tirar desses lugares e vai te puxar para fora, e vai te dar esperança. E nós estamos nessa noite aqui para desatar as amarras que a morte colocou sobre você. Seus pés estão amarrados, estão vinculados, estão presos, e você não consegue caminhar no propósito de Deus. Você não consegue se desenvolver na jornada. Parece que você caminha um determinado trajeto e depois vem o cansaço, a fadiga, a desmotivação, e você não conclui aquilo que o Senhor planejou para você. Talvez as suas mãos estejam atadas, as tuas mãos estejam amarradas com as ataduras, e você está impedindo de ser produtivo, de ser frutífero, de trabalhar com resultado. Talvez o seu coração esteja atado pela falta de perdão, pelo pecado, pelo amor ao mundo, pelas coisas que te paralisam, que te neutralizam. Estão amarrados pelo medo, amarrados pela vergonha, amarrados pelas coisas que foram escondidas lá atrás e que você procura não mexer. E você diz: Senhor, parece que o meu coração está cheirando mal, parece que o meu coração já está apodrecido, eu não vejo esperança de que o Senhor ressuscite. E o Senhor hoje te chama pelo seu nome, e Ele declara ressurreição, ressurreição, ressurreição. E mais do que isso, você vai estar com Ele em lugares celestiais. Ele vai te dar acesso a um novo momento da sua vida. Ele vai liberar você para um propósito sobrenatural. Você vai pensar como Ele pensa, caminhar como Ele caminha, funcionar como Ele funciona. Você vai se mover como Ele se move. Você vai estar livre para correr, para fluir, para se movimentar, para gritar, para cantar, para se alegrar, para viver, não apenas para existir. E quando você sorrir, a luz que há em você liberará a luz de Deus sobre as trevas, e haverá vida. Haverá vida, não só a sua vida, mas a vida do Senhor em você. O sopro de vida do Senhor em você, e a fé se tornará grandiosa, e a esperança se tornará viçosa, e a sua visão, ela se tornará audaciosa, e você alcançará lugares eternos, lugares celestiais, livre
para o cumprimento do propósito de Deus. Repita assim comigo: Senhor, eu hoje ouço a tua voz, que me chama pelo meu nome, que está escrito no livro da vida, e eu escolho sair desse lugar e ser vivificado por ti. E eu tomo a tua mão e eu subo as escadas da sabedoria que vem do alto, e eu acesso lugares eternos contigo. E eu entendo que a partir de hoje a minha vida, ela será diferente. Eu terei vida e vida com abundância. Aleluia. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: conte comigo. Eu vou ajudar você a desatar seus pés e suas mãos. Conte comigo. Conte comigo. Eu vou ajudar você a desatar seus pés e suas mãos. E eu vou impelir você a ir a cumprir o propósito. Amém? Você pode me ajudar numa oração nesse momento? Quero que você estenda a sua mão para o alto. Nós temos alguns pedidos de oração. A Sofia, ela é recém-nascida, ela está com probleminhas no pulmão e no coração. A Tatiana, mãe da Sofia, também está internada com problemas sérios de anemia. Nós queremos também orar pela irmã Beni, do irmão Francisco. Nós tivemos essa semana lá, tomamos um cafezinho com ela. Ela está muito fraquinha por conta da quimioterapia, está num processo bem delicado. Nós gostaríamos que você lembrasse dela também nas suas orações. Hoje nós recebemos a notícia de que ela está bem fragilizada e nós precisamos então da ajuda. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos crendo na vida nesta noite, e o Senhor nos tirou do império da morte e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para que nós fôssemos portadores de vida. E é por isso que nós liberamos vida sobre a Tatiana, sobre a Sofia, sobre a Beni, sobre os seus familiares, esperança, fé, ânimo, vigor, saúde, autoridade no Espírito. Que haja uma movimentação dos teus anjos ministradores nesses locais, que eles possam ser tocados por uma manifestação sobrenatural. E nós as chamamos pelo nome. Nós chamamos a Beni, nós chamamos a Sofia, nós chamamos a Tatiana desses lugares de morte, e nós declaramos vida. Nós cremos na tua palavra. Nós cremos na tua palavra. Aleluia.